Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Caroline Bittencourt, eu sou sócia-diretora do Grupo Bittencourt, uma consultoria especializada em desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias. Esse é o Bittencourt Cast, é um prazer receber você e é um prazer receber aqui a Glória, que ela é gerente de operações da Casa Bauducco. Glória, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada, Grupo Bittencourt, pelo convite. Prazer é meu. Glória, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, aí você começou a me contar a sua história, eu falei, calma, quero que você conte isso para todo mundo. Me fala um pouquinho da sua história com a Casa Bauducco. Bom, eu comecei na Casa Bauducco há 13 anos atrás, quando a Casa Bauducco era um projeto, e eu trabalhava, já no mercado de franquias, de alimentação, e aí fui convidada para integrar nesse projeto, a construir do zero, Eles já tinham a ideia, a grande ideia, a vontade de voltar para o varejo, que foi da onde tudo começou na Bauducco, Como a família Bauducco começou aqui no Brasil. E aí eles me chamaram, eles não conheciam de varejo, Eles conheciam muito de indústria, muito da marca, da história, tudo que eles queriam, E eu cheguei, nesse comecinho para ajudar a operacionalizar, para concretizar esse sonho. E é muito legal, você estava falando, que sua entrevista você já começou lá a desenhar a loja. Teve uma conexão, assim, logo no primeiro dia, no primeiro momento, Poxa, pode ser assim, pode ser assado, como que a gente vai fazer, o que vai ser? E aí, para mim, foi muito interessante e foi um aprendizado incrível, porque eu sempre fui da área de operações, por mais que operações tenha conexão com todas as áreas, dentro de uma franquia. Quando eu cheguei, eu já estava pensando, manuais, operação, processo, e eu cheguei, a primeira reunião que eu entrei, estava junto com o Máximo Bauducco, escolhendo qual ia ser a máquina que ia fazer os biscoitos e os moldes. A segunda era com a agência para saber qual que ia ser a marca, a logomarca. Então, foi um aprendizado incrível, realmente, para mim, e participar de todo esse processo. E esse movimento da indústria indo para o varejo, por mais que tenha tido essa origem com o varejo, quando a indústria começa a repensar o modelo de negócio, precisa mesmo trazer alguém que já vive isso, Porque senão os erros e os acertos, eles são mais demorados e dolorosos, A gente tem a vivência, da loja, da operação, da funcionalidade, dos processos, A gente traz os processos, que uma franquia já tem, Por mais que no começo a gente não sabia nem se ia ser própria ou se ia ser franquia. Isso foi uma decisão também tomada, porque eles têm um cuidado incrível com a marca, com o nome Bauducco, É importante, mas é óbvio que erros tem e faz parte de todo o processo, Então, tudo foi construído para ser um grande empório, nos descobrimos uma cafeteria, revisamos muito o portfólio, revisamos muito toda a parte estrutural da loja, E realmente nos tornamos, uma cafeteria com um empório, com uma linha presenteável, com uma presença também muito forte, lógico, nas épocas sazonais, como o Natal, não poderia ser diferente, Mas eu acho que foi um processo natural e muito bacana que trouxe a gente até aqui. Não, e o processo de evolução da Bauducco, é como você falou, Acho que o brasileiro tem uma memória emocional, uma conexão afetiva com a marca, justamente por conta dos natais, o panetone. E aí a gente vê esse portfólio crescendo, ampliando. Se você vai para fora do Brasil, você vê o panetone em outros locais. Se você vai no supermercado, ele está lá e também com outros produtos. E o portfólio foi crescendo muito. E a rede foi se reinventando, A gente estava falando agora há pouco sobre esse modelo de loja que vocês abriram, que é maravilhoso. Exato, já é um segundo momento, Então, desde o ano passado, a marca passou por um rebranding, Focando na parte estrutural e toda a parte também de comunicação, E agora a gente parte também para uma renovação na principal experiência do consumidor, que é o cardápio. E aí trazendo também, novamente, toda a origem de Bauducco, todo o DNA italiano. Então, a gente traz para esse cardápio exclusividades de receitas italianas que a gente não tem aqui no Brasil. Então, foi um trabalho
muito bem feito, com muito ambiente italiano, de street food italiano, de bebidas frias italianas que passam, né, a serem incorporados no nosso cardápio agora a partir do segundo semestre. E aí, Glória, isso aproxima a marca do consumidor em mais momentos do dia, né? Aquilo que a gente fala bastante de estar presente na vida do consumidor, qualquer horário de consumo. Eu acho que isso para o food service, para o varejo, é super importante. Exatamente. Então, hoje a gente vai trazer opções, né, em momentos que antes a gente não tinha. Então, opções tanto para refeições, para lanches, enfim, bebidas frias. A gente sempre foi muito forte em bebidas geladas. A gente vem crescendo já no cardápio de bebidas frias. A gente vem reforçar essa presença também. Então, a gente consegue atingir. E o que é o mais bacana, sem perder a italianidade, sem perder a questão da essência, exatamente. Você tem esse resgate exatamente do emocional que você diz. Então, a gente traz esse resgate do emocional para esse cardápio. Que, afinal, a origem é familiar, né? Exatamente. É uma origem familiar e que virou esse negócio gigantesco. Mas eu queria também entender como é que é essa cultura familiar, essa cultura do jeito de ser da marca, que começou, tem mais de 100 anos? Não, tem 70 anos. Tem 70 anos. Essa cultura da marca, que tem mais de 70 anos, como é que isso se renova e se mantém dentro da empresa? Eu acho que isso é muito da cultura Bauducco, né? A Bauducco é uma empresa inovadora. Então, todo esse rebranding, ele começa em Bauducco e vem para a Casa Bauducco. Então, essa estratégia de contemporaneizar a marca, ela começa em Bauducco e vem para a Casa Bauducco. O cliente, a experiência da marca Bauducco lá no shopping, no hospital, ou num centro comercial. E tem todo o cuidado, né? Todo o cuidado que a família tem, né, ali com a marca, é o cuidado que ele traz também para o cliente final ali na Casa Bauducco. E é efetivamente essa sensação de casa, né? De tomar um cafezinho, estou em casa e agora eu vou almoçar, vou jantar, né? Fica mais amplo, né? Exato. Agora, me conta, você estava falando, né, que você entrou neste momento de começar a desenhar a Casa Bauducco. Um pouquinho mais dessa experiência de entrada da indústria no varejo. O que você poderia nos dizer, assim, quais foram os maiores acertos e os erros que vocês cometeram? Eu acho, assim, que como melhor acerto, realmente, assim, eles tinham uma pessoa que conhecia muito a Bauducco, todos os valores da marca, né, que era o diretor de marketing, e em um determinado momento falou, não, a gente vai crescer com a Bauducco, ele deixa a cadeira dele e assume e tem um foco total em Casa Bauducco. Eu acho que isso foi um grande acerto da marca, né? Erro, eu não vou falar que é erro, porque assim, são aprendizados, exatamente. Então a gente começa com um grande empório, com muitas mesas de exposição, e aí a gente vê que as pessoas adoram aquele lugar e sentam e querem ficar ali e ter a experiência. Então a gente foi ver que a gente precisava melhorar a experiência em loja, e aí a gente começou a trazer produtos para ser consumidos em loja, né? E que ele tenha toda a experiência ali e depois ele leva a experiência para casa. Então a gente poderia ter os dois momentos, né? Porque é isso mesmo, né? Quando a gente olha para a evolução do varejo, a gente vê muito essa mudança de concepção de que o consumidor vai simplesmente comprar um produto, né? Ele vai lá para viver uma experiência. E a compra, a venda do produto acaba sendo uma consequência de um relacionamento que ele cria com a marca. Né? Exatamente. E é esse relacionamento que a gente está buscando fortalecer, né? Com essas mudanças, que ele se sinta cada vez mais em casa, né? Que ele volte mais vezes através do nosso cardápio. Então, realmente, essa mudança de cardápio, essas exclusividades, é para manter o consumidor mais tempo com a gente, para que ele volte mais vezes, porque são exclusividades que só a Casa Bauducco vai ter. E isso impacta diretamente no resultado do franqueado. Exatamente. Né? Quando você aumenta os momentos de consumo, você está lhe dando mais oportunidades para o franqueado rentabilizar na operação. Exato. Conta um pouquinho sobre essa preocupação com a linha final do franqueado, já que você é de operações, né?
Esse é um dos objetivos do projeto, é realmente a gente trazer uma frequência maior para a loja, em outros momentos do dia, com produtos que também trazem um ticket médio maior para a loja, né? Para realmente a gente crescer faturamento, né? A gente sabe que toda a experiência da loja, ela está ali em todos os elos, né? Então a gente tem que ter todos os elos trabalhando bem, felizes com o resultado, e isso é muito importante para a gente. Então hoje a gente vê que realmente essa virada vai trazer resultado, satisfação dos nossos franqueados e dos nossos clientes finais, que são os nossos consumidores. É isso. Como é que vocês fazem hoje, Glória, para trazer essa cultura Balduco, essa veia de inovação, essa necessidade de reinvenção para a mentalidade do franqueado? Como é que vocês deixam ele próximo de todos esses movimentos que vocês têm feito na marca? Eu acho que a gente faz um trabalho bem bacana. É óbvio que, como eu falei, a Balduco é uma marca muito inovadora, ela traz muita inovação, mas a gente sempre traz o franqueado perto dessas definições, né? A gente tem um comitê de franqueados bastante ativo, que também participou, por exemplo, deste projeto, até mesmo dos primeiros brainstormings de Olha produto. que incrível. Então, eles deram ideias, eles participaram das primeiras degustações. Óbvio que tem um momento de definição do negócio, né? Se é viável, se não é viável, etc. Mas brainstorming, a gente teve pessoas do nosso comitê de franqueados participando junto com a gente. E aí, quando você traz o franqueado para participar dessas decisões, né, a gente, como consultoria, vê que a adesão acaba sendo muito maior, né, e minimiza erros, né? Quando a franqueadora acaba tomando as decisões sem colocar os franqueados para ouvirem, para darem opiniões, a chance de errar é muito grande, porque quem está na ponta é ele, né? Sim. E aí você ter um comitê que tem essa voz do franqueado da ponta para participar é fundamental. E faz 2 dias que nós apresentamos para a rede essa novidade, né? Então a gente fez realmente um showroom, né? E aí franqueados de todo o Brasil vieram aqui para São Paulo para conhecer, e todos experimentaram, degustaram já as novidades. E a gente sempre reforça, né? O quanto a participação deles foi importante. E o mais bacana é quando você apresenta e vê, né, no olhar, nas palavras, a aceitação, né? Fala, poxa, que gostoso, isso realmente vai ser muito bacana na minha loja, eu estava precisando disso. Então, assim, ver a aceitação deles nesse momento já é algo, assim, muito bom pra gente, né? Muito recompensador. Com certeza. E ter o franqueado como parceiro estratégico, acho que é uma coisa que as franqueadoras todas deveriam enxergar dessa forma. Porque ele não é um cliente, ele não é alguém que simplesmente assinou um contrato com você, ele está ali para ser um parceiro de negócios, ele é parte da marca, uma parte importante da marca, e é ele que está em contato com o consumidor. Então, essa visão de parceria estratégica, a gente usa muito o termo parceria lucrativa, né, que ambos têm que ganhar dinheiro, é fundamental. Com certeza. E para nós isso é muito importante. A gente vem trabalhando muito nesse ponto com os franqueados, né? Conversando muito sobre as nossas estratégias, né? Trazendo eles para perto. Não só em momentos como esse de cardápio, mas em momentos como campanhas, né? Já apresentou também a nossa campanha de Natal, que também está maravilhosa, e também com parte, né, de políticas discutidas com os franqueados, e a gente trouxe para eles, olha, essa definição foi depois de uma discussão com o comitê que eles trouxeram, e a gente enaltece isso para eles. E como é que vocês planejam a expansão do negócio, conciliando também com a performance financeira e com o suporte aos franqueados? Porque a franqueadora, e aí eu estou falando com a pessoa certa, né, que acaba tendo acesso e lidando com todas as frentes, né? Falando de expansão, de implantação, de atendimento ao franqueado, são muitos pratos para equilibrar. Como é que vocês se estruturam para isso? A Balduco, ela vem crescendo ano. A gente já vem crescendo em torno de 30 lojas ano. A partir desse ano,
a gente cresce a partir de 50 inaugurações ano, então a gente vai ter um aumento de lojas significativo, mas a gente também está junto e estruturando a equipe. Então, é muito importante. Então, a gente tem ali o número de supervisores para cada loja inaugurada, a gente tem a questão de produção, então está muito alinhada essa NOP, PCP para atendimento dessas novas lojas. Mesma parte de expansão, né, para a gente atender adequadamente, né, essas novas lojas. Então, assim, realmente crescer, mas estruturando o back-office junto com o crescimento, né, para você continuar mantendo o nível de serviço, que é esse nível de serviço que você dá para o seu franqueado que vai ser sentido ali na ponta. Exato. Né, que o cliente final. Então, no momento que a gente está aqui trabalhando em experiência na ponta, de uma experiência de consumo, né, de cardápio, se a gente não estrutura nesse mesmo momento, a gente não consegue entregar para o cliente final ali, que vai ter a experiência da Balduco, não é? Da Balduco e da Casa Balduco. A gente não consegue. Então, acho que esse movimento é importante em conjunto, né? A gente tem que fazer as coisas em conjunto, né? Crescer e estruturar, crescer e estruturar. A gente vê alguns erros comuns em franqueadoras, né? Principalmente aquelas iniciantes que ainda não entenderam muito o que é o franchising, de se rentabilizarem com taxa de franquia, né? Eu vendo, e depois o franqueado fica como em relação ao suporte, né? A gente sempre tenta falar e catequizar o mercado de que a franqueadora se rentabiliza com os royalties, né? Com o sucesso do franqueado. Então, esse equilíbrio entre expansão e suporte é fundamental, né? Porque você tem uma rede ali que já está dependente, ainda mais vocês que já estão no mercado com Casa Balduco há bastante. 200 lojas já. Então. 200, né? Nossa meta é chegar a 500 lojas, né, no mercado. E é fundamental, realmente, esse suporte, né? Essa atenção loja a loja. A gente está presente em quase todo o Brasil. E a gente vê ainda muita oportunidade fora de São Paulo, então a gente começa também a crescer regionalmente, tem pessoas regionalmente também para dar suporte aí para essas lojas. E vocês testaram vários formatos também, né? Sim. Tem a flagship, aliás, minha filha adora ir lá, a gente adora ir lá. Tiveram alguns modelos de panificação, né? São vários testes, a indústria está se movimentando. A gente, primeiro que a gente tem loja própria, a gente nunca vai deixar, porque a gente vê a importância da gente operar e saber do dia a dia, né? Então, a gente tem hoje 10 lojas próprias e a gente ainda continua crescendo, então a gente tem também um modelo de Balduco Lojas, que são as grandes experiências da marca Balduco, e hoje elas começam a abrir juntas. Então, legal. Hoje você vai ter lojas, essas experiências, né, Balduco, junto com uma Casa Balduco. Então, a gente tem esse crescimento. A gente tem também, óbvio, o crescimento da Casa Balduco em vários segmentos. Então, a gente começou muito em shopping, depois para aeroporto. A gente tem um crescimento bem relevante, que são em hospitais, em centros comerciais, lojas de rua, que a gente também era pouco presente, e a gente começa a estar. Então, a gente foi adaptando o modelo do negócio para todos os segmentos. Até, por exemplo, em um hospital, a gente adaptar um mix para atender um de jejum de paciente. Né? Então, a gente vê também a importância das adaptações para os segmentos. Perfeito. E a questão de revisar modelos também, né, de formatos. Quando a gente está falando de expansão, é importante também para trazer outros bolsos, com certeza, de investimento. Com certeza. Acho que foi um trabalho muito bem feito pela equipe de expansão e de implantação. Eles, nesse ano, conseguiram dividir em 3 padrões de loja para 3 níveis de investimento, para a gente conseguir expandir para diferentes cidades, para diferentes... Exatamente. Então, hoje a gente tem 3 tipos de loja, onde a gente consegue ter uma variação de investimento, né? Enfim, de uma loja premium, que a gente chama, até uma loja básica, por exemplo, para a gente conseguir realmente atingir todos esses mercados. Perfeito. E isso dá oportunidade para quem gosta de Balduco viver Balduco. Exatamente. Independente de onde esteja. Exatamente. Agora,
Glória, pensando aqui nesse mercado que a gente está, super competitivo, super desafiador, quais os mecanismos de governança que você enxerga de evolução dentro da Balduco e também da Casa Balduco? Agora vocês falaram, você disse que já tem 200 lojas, querem chegar em 500. Os processos e a governança precisam estar muito bem desenhado, né, para ter perenidade. Né? Vocês vão mais do que dobrar a Acho que rede. assim, né? A questão é realmente ter processo e revisão de processo. Porque é totalmente diferente você ter uma franquia de 50 lojas e uma franquia de 500 lojas. Né? Então, acho que os processos começam a ficar diferentes, mais robustos, né? Porque qualquer tipo de desvio que você tenha, a correção é muito difícil. Então, você precisa ter um nível de assertividade muito maior. Então, por isso que o processo precisa ser revisado e eu acho que é fundamental, né, para a gente conseguir. Franquia é processo. Com certeza. É modelo, é modelo, é processo. Se você não tiver, você não vai ter padrão, você não vai ter a entrega que você quer para o cliente final, né? A gente tem conversado muito sobre experiência de cliente. E aí a gente fala, qual é a experiência que a gente quer? A experiência que a gente tem é o que a gente quer? Como que a gente vai chegar nela? É através de processo, de treinamento. Então, a gente fala muito disso. A gente, nessa última convenção que a gente teve, a gente falou muito com o franqueado como está a sua estrutura, né? Porque quem vai colocar tudo isso, né, girando, ali, funcionando, são as pessoas ali. Então, a gente vem trabalhando muito, né, nessa conscientização de estruturação, de treinamento, de seguir os processos, para que a gente consiga ter a experiência Balduco ali na ponta, em todas as lojas, no mesmo nível de excelência. Isso é muito claro quando a gente olha franchise. Você falou, franchise é processo. E a franqueadora, o foco dela tem que estar em atender bem ao franqueado. Né? O foco dela tem que estar no franqueado. E o franqueado tem que estar com o cliente no centro. Então, a gente fala bastante de franchise centricity, né? O franqueado no centro para a franqueadora e para o franqueado tem que estar o cliente no centro. Sim. E aí, me fala um pouquinho sobre, você falou sobre processo, sobre evolução. Como é que está sendo a inserção de tecnologia? Porque uma rede que vai mais do que dobrar precisa ter esse suporte tecnológico, ainda mais no momento que a gente está de extrema transformação, digitalização, inteligência artificial. Conta um pouquinho como é que vocês estão trabalhando com isso para otimizar e ganhar eficiência em processos na rede. Tem algumas coisas que a gente já está, na verdade, fazendo, né? Realizando, que é, por exemplo, hoje a gente tem, como eu te falei, né? Diferentes formatos de loja. Então, hoje a gente está, por exemplo, migrando para um único sistema de PDV para conseguir centralizar, se preocupando até na experiência omnichannel desse cliente. Então, assim, poxa, ele é um cliente Balduco, mas ele pode estar no e-commerce, ele pode estar na Balduco Lojas, ele pode estar na Casa Balduco. Então, hoje a gente se preocupa com isso e a gente está realmente fazendo mudanças de sistema para que eu possa cuidar desse cliente como um único cliente. E tempo, né, Glória? Hoje acho que é o recurso mais caro e mais escasso de todo mundo. Com certeza. Né? Então, tudo que a gente puder fazer para economizar tempo, otimizar e deixar o franqueado livre para fazer o que ele tem que fazer, que é vender. Exato. Que é vender Exato. E rentabilizar e viabilizar a loja, acho que é o caminho para todo mundo. É isso mesmo. Glória, agora você pode trazer para a gente um pouco da visão da marca para os próximos 5, 10 anos, além dessa expansão super agressiva? Eu acho que a marca, ela quer realmente proporcionar essa experiência do consumidor, sabe? E realmente que ele tenha o verdadeiro momento de aconchego, de relaxamento dentro das nossas lojas, né? Então, que a gente tenha um nível de excelência, né, e de reconhecimento como uma cafeteria premium no Brasil. E a gente já começa a sentir isso, né? Eu sou consumidora, eu estava falando para você, os presenteáveis, desde do biscoito, do cookie que colocam no café e você experimenta e quer levar para casa. Então, isso tudo
Super funciona. A visão do presenteável é algo que a gente vai trabalhar muito nos próximos anos, né? Ela vem aí na sequência da mudança do cardápio. Então, eu não vou dar muito spoiler, mas vem um projeto de presenteáveis, porque realmente você tem toda a razão. É algo onde a Bauducco também quer crescer. Glória, super obrigada. Te agradeço demais por vir aqui compartilhar sua experiência, uma história linda de construção de uma carreira dentro de uma marca que já tem uma... Seu olhinho brilha quando você fala de Bauducco. E isso dá para ver, né? Tanto tempo na marca, construção de um negócio que está com 200 lojas, vai chegar a 500. Você estava ali desenhando a primeira? Parabéns. Obrigada. Parabéns e obrigada por compartilhar essa história com a gente. Obrigada. E para você que está participando, ouvindo o Bitcoin Podcast, continua com a gente. A gente tem histórias cada dia mais bonitas como as da Glória aqui para contar. Obrigada, Glória. Obrigada a você.